Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo, um programa que tem levado a você muitas informações para ajudá-lo, para ajudá-la a fazer parte desse processo tão especial da Terra, quando a humanidade se transforma para melhor. E nada melhor para que possamos trabalhar com esse tema do que hoje termos aqui a presença do irmão querido, trabalhador também da doutrina espírita, palestrante, médico, que é o nosso irmão Rubens Cascapeira Júnior. Rubens, uma alegria tê-lo no nosso programa. Alegria nossa, que nós possamos aí conversar com os nossos amigos telespectadores de uma maneira bem tranquila. Rubens, nós temos visto já na sociedade da medicina de hoje as preocupações muito ligadas a uma medicina diferente. Uma medicina que não é mais ver se a pessoa tem uma temperatura XYZ, se a dor está sendo produzida por algum efeito local, ou seja, algo que é chamado por muitos, e muitos telespectadores conhecem pelo nome de medicina holística, alguma coisa assim abrangente. Como você vê este momento da própria preocupação da ciência médica em relação a isso? Somos seres integrais. Precisamos entender que o ser humano necessita de uma complementariedade no aspecto da medicina, da saúde. Então a saúde convencional, como a gente fala, ela observa muito o ser orgânico, né, o organismo. Mas nós não somos só organismo. Nós temos a parte emocional, nós temos a parte mental e nós temos a parte espiritual. Então a medicina integrada busca você olhar o ser humano como integral. Quando alguém vem me buscar, André, eu fico percebendo que essa pessoa tem emoções que interferem nos hormônios, que ela tem a nutrição que atrapalha o bom funcionamento da mente, mas que ela tem paradigmas ou sistemas de crenças que ela tem trazido da infância, quiçá da gestação, e nós sabemos de vivências anteriores, que estão interferindo na maneira dela interagir no meio ambiente. E nós temos a questão vibracional ou espiritual, né, não importa o nome, que está interferindo sobremaneira. Então, olhar o ser humano como um todo. É muito comum a pessoa vir com uma queixa orgânica e não encontrarmos nada no corpo físico, né? Aquela triste notícia, né? Você vai ao médico, uma série de sintomas, ele te pede um monte de exames, te examina e depois ele tem uma triste notícia para te dar. Você não tem nada. Né? Mas como, doutor, você tem certeza que não tem nada? É claro, porque você está com uma disfunção. E a disfunção, ainda a nossa medicina clássica, convencional, tem poucos, digamos, métodos para avaliar uma disfunção. Quiçá ainda uma disfunção vibracional. Quiçá que nós, por exemplo, que estudamos medicina chinesa, entendemos que temos um corpo energético, que para a doutrina espírita é o modelo organizador biológico, né? O perispírito. As interferências de energia no ser humano, de eletricidade, como costumo dizer, vão interferir nos sintomas. Então não vão aparecer nada mesmo nos exames, digamos, orgânicos. Então, olhar o ser humano dessa forma integrada é uma busca que uma série de médicos estão fazendo a partir de agora, nesse momento de transição. Agora, dentro da ótica dessa medicina integral que você colocou para nós desde o começo, como você poderia abordar a questão da depressão? Isso. Aí, falamos de energia. Então, o que acontece? Na minha experiência diária, André e amigos, eu tenho percebido o seguinte. Quando a pessoa tem falta de energia, como é falta de energia? Eu gosto de tirar rótulo, porque a medicina é muito boa para rótulo, né? Então você tem uma depressão, a pessoa rotula a depressão, a pessoa já vai no médico e fala, eu tenho depressão. O médico já para de pesquisar, porque já é depressão, ele só vai ver qual a terapêutica mais adequada. Eu prefiro, não, tira o rótulo. O que é depressão? Depressão é um cansaço muito grande que você tem. Como um cansaço? É uma fadiga muito grande. Você está com energia baixa. Até eu faço uma correlação assim. Todo mundo mexe um pouco com economia, né? Dona de casa. Sim, sim. Então, se a dona de casa tem lá os seus recursos que entram todo mês e os gastos mensais, ela precisa fazer um equilíbrio. Mas se ela tiver uma intempérie qualquer, uma dificuldade qualquer, que ela precisa dispor de um recurso, sei lá, quebrou a máquina de lavar, teve que trocar o telhado, a sogra vem visitar, essas tragédias que acontecem na vida da gente, você pode precisar dispor de mais um dinheiro que depois você vai entrar no cheque especial. O cheque especial, você tem todo um gasto extra que depois, enquanto você não economiza, você não consegue sair do cheque especial. Façamos isso como o nosso organismo, que tem uma necessidade de ganhar energia e gastar energia. Se eu gasto mais do que ganho, o meu
contador interno aqui de energia, ele começa a me dar sintomas de, olha, está faltando energia. Então faça uma economia, ele me manda economizar. Então a pessoa deprimida, o que ela quer? Ela não quer fazer nenhum tipo de relacionamento social, ela não tem interesse em fazer nada, não tem motivação, tem desânimo, falta de ânimo, falta de energia. Então eu costumo dizer, olha, você está desvitalizado. Vamos tirar o nome depressão, vamos falar desvitalizado. E aí sim, aí nós vamos abordar os 4 níveis. A desvitalização é porque você não se alimenta direito, você se alimenta mais em alimentos saborosos e não nutritivos, que te fazem gastar mais energia. Porque, André, é interessante, as pessoas às vezes se alimentam, mas esse alimento, em vez de fazer ganhar energia, a pessoa perde energia, dependendo do tipo de alimento, que vai consumir mais energia. Claro. O aspecto do exercício, por exemplo, exercícios moderados, importante porque você faz a máquina funcionar. Existem pessoas que estão em depressão só porque não dormem. A falta do sono vai ter uma disfunção do hormônio chamado melatonina, que é produzido pela glândula pineal, e aí a gente faz uma ponte com a doutrina espírita, a importância da glândula pineal para nós espíritas, a importância do sono, que é o refazimento do espírito. Então, às vezes eu digo que a pessoa está tão cansada, o espírito está tão cansado, que ele ao dormir sai do corpo, como a gente diz, faz o desdobramento, e já deita do lado, numa caminha ali, porque ele não consegue nem se dispor a fazer as atividades extracorpóreas. E a questão emocional também. Muitas vezes, num conflito, numa mágoa é uma má água, você tem uma ferida emocional. A ferida está purgando, como diz aí os leigos. Você está perdendo energia vital. Então, enquanto você não resolve a questão emocional, você toma a medicação, ela suplementa, mas ela não resolve. Você está perdendo energia no emocional. No aspecto mental, eu percebo que alguns paradigmas, isto é, algum tipo de pensamento, de crenças, que o mundo muda, tem uma transição, mas você está segurando alguns conceitos ainda da tua infância, da tua gestação, ou quiçá até de outras vidas, e esse conceito entra em conflito com os novos conceitos. São filhos que vêm com novas ideias, as empresas que mudam, e a pessoa não consegue lidar com isso aí, e esse conflito interno gasta energia. E a pessoa entra num quadro depressivo porque ela está gastando energia por paradigmas, por conceitos, sistemas de crenças internos. Mas tem que trabalhar a causa, e a causa espiritual, André. Sim. Porque na questão espiritual, muitas vezes você entra em campos vibratórios ou situações espirituais que te sugam energias. E às vezes não é questão espiritual, como o pessoal fala, não, isso aqui é uma entidade espiritual que vem e suga. Isso pode acontecer. Mas eu tenho muitas pessoas que me procuram depressivas porque estão tratando, por exemplo, de um ente querido que teve um Alzheimer, que teve um derrame, um AVC. E esse cuidado dá um desgaste tão grande que a pessoa entra num quadro depressivo. E isso é muito comum, às vezes a pessoa precisa, ela também, de um acompanhamento médico para dar conta de enfrentar a dor de alguém que ela ama. E ela não pode fazer nada para resolver esse problema. Isso. É a longo prazo isso, não é verdade, Rubens? Exatamente, exatamente. Nós precisamos aprender a administrar esse quantum de energia. Agora, em relação, você falou da depressão. A gente vê hoje muitas enfermidades na área emocional, e eu gostaria que você abordasse também a síndrome do pânico. Isso é assim também? A síndrome do pânico eu também entendo um pouco diferente. Veja bem, o nosso organismo ele tem uma reação biológica que é de luta e fuga. E ali, por exemplo, se você estiver andando na rua, você está andando na rua, calmamente você escuta uma gritaria, o cachorro latindo, vem um pitbull fugindo de uma casa e vem para cima de você. Na hora que ele vai avançar em você, você fica paralisado de medo, porque lógico, aí o dono consegue segurar. Você tem uma reação, teu coração acelera, você fica pálido, você quase não se segura. Você tem uma reação de pânico. Se você for ao médico e dizer assim, doutor, eu acho que eu tenho síndrome do pânico. Por quê? Porque eu estava andando na rua e um pitbull quase me ataca. O médico vai falar, não, isso não é síndrome do pânico, isso é pânico. Você tem uma reação biológica, natural, um animal que está te atacando. Isso qualquer médico entende simplesmente. Mas se eu estou andando na rua e de repente vem um pitbull invisível e vem me agredir, eu não vejo, mas eu tenho a minha reação toda biológica. Com essa reação biológica, meu corpo vai sentir esse ataque, entre aspas, invisível. Como eu não vejo o pitbull, eu vou ao médico e falo, eu estava andando na rua e de repente para mim é importante, as pessoas me contam isso. Eu tive um mal-estar, palpitação, sudorese, arrepio, formigamento.